Bom, pessoal, agora que eu coloquei meu feijão para esquentar, vamos continuar aqui a nossa terceira aula do curso. Ok, não preciso falar o nome do curso todo. Bom, a gente até agora trabalhou, a gente viu um pouquinho de funções em Python e a gente deu uma olhada nos condicionais, ou seja, no bloco if, basicamente. E antes de eu continuar, eu quero fazer algumas observações que são fundamentais no Python para você conseguir programar direito. A primeira delas é o seguinte: vamos dar uma olhada na sintaxe do bloco, na sintaxe da função e na sintaxe do bloco if. Vocês percebem que a gente tem essas palavras-chave, elas são, no caso do meu Python idle, elas são coloridas de laranja. Def, if, return, none. São palavras-chave do Python que indicam certos... no caso, o def indica que você está começando uma função, o if indica que você está abrindo um bloco if, e o return indica que você está retornando o valor de uma função, ou seja, a função erro MSG vai retornar o que tiver após esse return. Toda vez que eu começo... após essas palavras-chave, nem todas, mas toda vez que eu começo alguma coisa que vai ter blocos de instrução, eu tenho esses dois pontos. Eles abrem o bloco. Por exemplo, eu tenho a função erro mensagem. O que ela vai fazer? Ela vai ter um condicional if, vai ter um print e vai ter um return. Ou seja, isso daqui é um bloco, um pequeno algoritmo, um bloco de comandos, um bloco de operações. Dentro do if, o que vai ter? Vai ter um print. Isso daqui é um outro bloco que está dentro do bloco da função. Antes de começar esses blocos, eu tenho esses dois pontos. Ou seja, eu tenho, no caso aqui, a função. Eu tenho def para dizer que é a função, o nome da função com as variáveis, dois pontos para abrir o bloco dos comandos que essa função vai conter. Abrir o if, o que vai ter? If, o teste que cabe a esse if, no caso esse tipo erro igual a dois pontos para abrir os comandos que vão estar dentro do if. Bom, a gente tem um conceito importantíssimo em programação que é chamado indentação. Não sei se isso existe em língua portuguesa ou para produção textual, eu não sei se isso é relevante, mas em programação, indentação é uma ferramenta que você usa para manter seu código organizado, para caso você mesmo ou outro programador precisar revisar seu código, ele conseguir identificar facilmente esses blocos de instrução. E o que é indentação? Indentação é um espaço que você tem entre o início do bloco, onde você declarou que começa aquele bloco, e os comandos que estão internos a eles. Por exemplo, essa nossa abertura da função erro message, ela está na margem do nosso código, ela está logo no início. E os comandos que tem dentro dessa função, que é o teste condicional, o print e o return, tem um espaçamento padrão. Eles estão todos no mesmo espaçamento, porque elas são todos comandos da função erro message. Eles estão hierarquicamente subordinados à função erro MSG. A gente pode escrever dessa forma. A gente tem a função erro MSG e dentro desse bloco a gente tem essas três operações: o teste if, o print, reinicie o sistema e o return. O print erro em A ele está subordinado ao bloco if. Se o teste condicional é verdadeiro, quais são as operações que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que imprimir esse erro em A. Então, esse erro em A está subordinado ao teste condicional, e o teste condicional está subordinado à função de mensagem de erro. Ou seja, esse print erro em A tem um espaçamento em relação ao if, e o if já tem esse espaçamento em relação ao def erro MSG. Redesenhando, a gente teria uma coisa assim: a gente tem a função erro MSG, o teste
condicional, o print e o return. E dentro do teste condicional a gente tem um outro print. Você pode ver aqui um bloco dentro de um outro bloco. O teste condicional tem o seu próprio bloco de operações. Esse espaçamento ele é feito com a tecla Tab. Não é para usar espaço. Você não é dar 5 espaços e acabou. Isso não é a indentação. A indentação pode até funcionar em C, em FreeMat, em outras linguagens, porque elas não precisam da indentação para identificar o compilador não precisa dessa indentação para identificar onde começam os blocos e onde terminam. Por exemplo, em C, quando você tem um bloco, você tem aqui o if, por exemplo, aí você tem um teste condicional, ele tem que estar entre parênteses, e aí você tem esses colchetes puxados, toda hora eu esqueço o nome dessa porcaria, e as instruções estão dentro deles. Se você quiser colocar numa linha só, você consegue colocar. Que o compilador vai identificar, ele vai procurar por esses sinais para ver quais são as operações que estão dentro daquele if. No Python não, no Python ele usa a indentação para identificar isso, ou seja, você é obrigado a indentar no Python e você tem que fazer essa indentação com a tecla Tab. Um Tab é uma tabulação, apertar 2 vezes Tab é 2 tabulações. Alguns computadores do Tab não está escrito Tab na tecla, mas ele é uma tecla em cima do Caps Lock, em geral no canto esquerdo do teclado, e ela tem, na maioria das vezes também, esse sinal aqui. Muita gente ridiculariza a indentação. Eu tinha um colega meu na faculdade que tem, né, continua no curso, só Deus sabe até quando. E esse colega ele se gabava, eu não coloco indentação. Ele colocava de propósito, a gente tinha algoritmos em C, programa todo em uma linha para sacanear com o professor, mas ele também não tinha o hábito de indentar. E teve uma vez que ele veio me pedir não lembro nem se foi ele não, mas eu sei que um desses aí que ridicularizava a indentação veio me pedir ajuda no código e veio, ele tinha essas pessoas, não, alguns desses meus colegas de faculdade, eles têm 2 problemas, eles não gostam de indentar e eles gostam de tentar resolver. Eles têm um programa para resolver em algoritmo, um problema para resolver de modo algorítmico. Você tem que escrever um algoritmo. O negócio é complicado, o negócio é complexo. Eles escrevem a porra do código todo de uma vez para rodar, para ver se vai funcionar. É óbvio que não vai. Quanto mais linhas você escreve de uma vez, sem checar as coisas antes, sem tentar rodar antes para ver, maior chance de você concentrar problema. E um problema vai interferir no outro. E pode ser até que o seu código funcione, porque um problema vai acabar corrigindo o outro. Mas na maioria das vezes ele vai dar merda, ele não vai funcionar, ele vai funcionar de maneira errada. E o cara me mandou o código, me pediu ajuda para ver, e tá a porra toda confusa. Não estava nada indentado, tinha um monte de coisa na mesma linha. Eu não faço a menor ideia. Para mim, seu código está perfeito. Você não tem nem saco de olhar, é amigo, tudo, você quer ajudar, mas se pegar, sei lá, 300, 400 linhas e não está nem indentado o negócio, é difícil você tentar analisar o que está acontecendo ali. Bom, vamos parar de chorar aqui durante a aula e vamos voltar ao nosso curso. A gente viu o bloco condicional, o bloco if. O bloco if ele executa uma série de operações se um teste condicional é verdadeiro. Mas vamos supor que agora eu quero tratar um pouquinho melhor o nosso usuário. Eu quero que quando der erro em A, ele diga erro em A. Quando der qualquer outro erro, ele diga erro desconhecido. E no final ele continue mandando reiniciar o sistema. Então, nesse caso, eu tenho um único caso que ele vai mandar erro em A, que é quando o teste for A. E eu tenho todos os outros casos que ele vai mandar erro desconhecido. Eu não posso tratar do mesmo jeito que eu tratei o programa anterior. Se eu colocar esse erro desconhecido fora do bloco if, fora de algum outro bloco, ele vai pegar, ele vai imprimir sempre. Ou seja, quando der bloco erro em A, ele vai imprimir erro em A, erro desconhecido.
reinicie o sistema. E isso não é o que a gente quer. Eu posso fazer um outro teste if. Eu posso colocar if erro diferente de A. E aí colocar para imprimir esse erro desconhecido. Perfeito, isso vai funcionar perfeitamente. Mas observem que esse teste, o primeiro teste era se o erro for A. Você imprime a mensagem erro em A. E o nosso segundo teste é se erro não for A. Ou seja, o nosso segundo teste é exatamente a negação do primeiro teste. Nosso segundo teste pega todos os outros casos que o nosso primeiro teste não pega. A gente não precisa fazer um segundo bloco. A gente, claro, vai fazer um outro bloco de operações que está no mesmo nível hierárquico do if, mas a gente não precisa chamar um if e escrever mais um teste condicional. É só a gente chamar um bloco else. Esse bloco else ele vai negar, ele vai pegar todas as... ele vai fazer o teste da negação do teste if e vai executar essas operações de acordo com a negação. Então, como é que a gente tinha o nosso problema antes? Antes a gente só ia informar caso o erro fosse em A. A gente ia informar um erro. Se tivesse um erro em A, ele vai informar o erro e vai mandar reiniciar. Se não, ele vai mandar só reiniciar e acabou. E agora a gente tem um novo caso. Ele vai verificar o erro. Se o erro for em A, ele vai informar que o erro está em A e vai mandar reiniciar. Ele não executa essa operação aqui, informar erro desconhecido. Se o erro não for em A, for na negação, ele vai informar esse erro desconhecido, não vai informar que o erro está em A e vai mandar reiniciar do mesmo jeito. Como é que fica a nossa função em Python? A gente continua tendo tudo igual ao nosso modelo anterior, mas agora a gente abriu o bloco else. O bloco else ele não tem teste condicional porque ele está atrelado ao último teste condicional. Ou seja, esse if e esse else estão na mesma hierarquia. Esse else vai estar então relacionado a esse if. E ele vai pegar todos os casos que o primeiro if não abordou e vai executar os comandos que estão internos a esse bloco, no caso esse print, erro desconhecido, caso caso a situação seja a negação do primeiro teste, ou seja, caso o tipo de erro for diferente de A, ou não for igual a A. E aqui a gente tem o nosso código rodando. Aqui, para a gente pegar um pouco essa ideia de bloco, bloco e indentação, a gente tem a função erro a função de erro, e quais são os passos que vão ser executados dentro dela. Um teste condicional, a exceção do teste condicional, o print e o return. Dentro do teste condicional a gente tem um print, dentro da exceção a gente tem um print também. Bom, vamos continuar um pouco, aprimorar essa nossa função de erro. Agora eu tenho erros específicos em B e em C que a gente quer também que sejam identificados. Por exemplo, a gente tem o erro em A, vai mostrar erro em A. Quando o erro for em B, a gente vai mostrar erro em B. Quando o erro for em C, a gente vai mostrar erro em C. Por exemplo. Bom, uma das formas que a gente pode fazer é encadear bloco if else. Por exemplo, vamos usar que a gente tenha um erro específico em B também, A em B, e o resto é erro desconhecido. Então o que a gente teria? O teste condicional, se o erro for em A, ele já vai imprimir erro em A, e aí ele vai pular o bloco else, porque o teste condicional deu verdadeiro. Vai mandar reiniciar o sistema e o return none, porque a nossa função não dá retorno. Se o erro for B, ele não vai entrar no bloco if, porque tipo de erro não é igual a B, é diferente de A. Dentro do bloco else, ele tem mais um if. O que ele vai fazer? Ele vai verificar o tipo de erro é igual a B. B é igual a B, então ele vai mandar imprimir o erro em B. Não vai mandar imprimir erro desconhecido, porque o teste if deu verdadeiro. E vai mandar reiniciar o sistema.
Ele termina esse caso else daqui e vai mandar reiniciar o sistema. Qualquer outro tipo de erro ele vai mandar dar erro desconhecido. Aqui está o nosso diagrama de bloco. Erro em A. Erro em B. Erro em C. Que no caso aqui a gente não tem. Erro desconhecido. Perceba que o informar erro em A é só quando a gente está na trilha do A. Formar erro em B só quando a gente está na trilha do B. Informar letra. E esses blocos estão encadeados. Esse condicional aqui está dentro da exceção do primeiro condicional. Para a gente entender um pouco melhor pelo modo de blocos, blocos de operações. A gente tem um bloco principal, que é a nossa função de mensagem de erro. O que a gente tem? A gente tem um teste if, a exceção, um print e um return. Dentro do teste if, o que a gente tem? O print. Dentro da exceção, o que a gente tem? A gente tem um teste if e uma exceção. Dentro do teste if, dentro da exceção, a gente tem um print. Dentro da exceção, a gente tem outro print. Bom, a gente tem um jeito mais fácil. Se a gente for usar só if e else, a gente tem que encadear. A gente não pode usar dois ifs seguidos. Por exemplo, colocar if em A. Aqui no caso, eu coloquei dois testes condicionais. Primeiro, se for A, imprime erro em A. Se for B, imprime erro em B. Se não, imprime erro desconhecido. Isso aqui não dá certo. Por exemplo, aqui, mensagem A, ele vai imprimir erro em A, erro desconhecido, reinicia o sistema. Por quê? Ele vai entrar aqui nesse teste. A igual a A, beleza. Então ele vai imprimir o A. Ele vai seguir para o próximo parâmetro do bloco. Isso aqui não é um else, então ele não vai pular. Ele vai executar esse segundo teste if. A diferente de B. Bom, então ele não vai executar essa operação. Ele vai entrar no else. Esse else está relacionado ao último if, dentro da mesma hierarquia. E ele, obviamente ele tem que estar seguido ao if. Você não pode colocar outras instruções na mesma hierarquia aqui e chamar um else do nada. Bom, A é diferente de B, então ele vai executar esse print erro desconhecido. E isso não é o que a gente quer. A gente quer que ele imprimou erro A, erro em A, reinicie o sistema, erro em B, reinicie o sistema, erro desconhecido, reinicie o sistema. O que a gente está fazendo naquele outro bloco é isso. Perceba que essa seta que devia estar mandando em reiniciar o sistema, ela foi para o próximo, anterior ao próximo teste condicional. Então, após ele executar esse teste em A, ele vai executar esse teste em B. E isso gera o erro, esse erro dele imprimiu o erro desconhecido também. Se a gente quiser fazer uma série de... obviamente, ficar encadeando if else pode, em alguns casos, principalmente em programas muito complexos, gerar uma dor de cabeça tremenda. Ainda mais no Python, com uma série de tabulações, você começa espacialmente, começa a ficar difícil de analisar o seu bloco, o seu código. Bom, felizmente a gente tem o bloco elif. O bloco elif ele possibilita a gente fazer uma coisa um pouco parecida com o switch case do C. A diferença é que o switch case do C ele só suporta operações de igualdade. No caso, você não tem nenhuma operação explícita, mas o bloco elif ele suporta desigualdade. Você pode colocar maior, menor, etc. O elif ele significa mais ou menos o seguinte: dentro da negação do teste anterior, verifica esse caso, esse teste. Então ele seria um else e um if juntos. Aqui no caso a gente tem o exemplo.
If é tipo de erro, você pode perceber que o elif está dentro da mesma hierarquia que o if e que o else. E esse else, ele está relacionado a esse elif, e esse elif está relacionado a esse if. Então aqui você está dizendo o seguinte: se o erro for A, imprime essa mensagem. Dentro da exceção do caso anterior, ou seja, o erro não é A. Se o erro for B, imprime B. Dentro da exceção do caso anterior, ou seja, não é B, se ele entrou se ele fez esse teste é porque o erro já não é A. Ou seja, não é A nem B, você imprime erro desconhecido. E aí você pode ver que o código funciona perfeitamente com essa estrutura. Bom, a gente aprendeu um pouco nessa aula sobre blocos de comando, revisando um pouco de forma mais clara. O que são blocos de comando? É uma sequência de operações algorítmicas que estão dentro de uma função, dentro de um bloco condicional. Ou seja, o que eu vou fazer agora? Esse teste if deu verdadeiro. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a instrução A, B, C, D. Essas instruções dentro do if é um bloco de comandos. Cada bloco de comandos em Python é iniciado por 2 pontos e o tamanho desse bloco de comando, ou seja, como é que o compilador, o compilador não é bem a palavra correta que utilizada, o interpretador, ele verifica que aqueles comandos pertencem ao mesmo bloco de comandos olhando a tabulação. Ele vê após os 2 pontos, todos estão na mesma tabulação, eles pertencem ao mesmo bloco de comandos até a próxima tabulação, a tabulação voltar a um espaço anterior. A gente tem os blocos condicionais, if, elif e else, que eles alteram o fluxo do programa e a gente consegue ter resultados diferentes com isso. Bom, pessoal, obrigado, até a próxima. A gente tem um slide sobre uma aula sobre funções e condicionais no FreeMat. E a gente tem uma aula de exercícios, esses exercícios são um pouco mais práticos. A gente vai ter, inclusive, fazer um pequeno jogo no final dos exercícios, do desafio. Então, eu peço que vocês tentem, nesse caso, se dedicar um pouco a esses exercícios, vai ser um pouco interessante para o aprendizado de vocês. Obrigado e até a próxima aula. Eu estou atendendo a dúvidas no e-mail do Halag e no nosso grupo no Facebook.